Quem é o fundador do Grupo Wagner, sua história até seu fim trágico? Antes de mais nada, curta, se inscreva e deixe seu comentário, vai estar ajudando o nosso canal no YouTube. Um dos principais personagens da invasão russa à Ucrânia, Yevgeny Prigozhin, que comanda o exército privado de mercenários Wagner, estava entre os passageiros de um jato particular que caiu na Rússia na quarta-feira 23/8, matando todos a bordo, informaram autoridades russas. Prigozhin foi durante meses tido como central na campanha russa na Ucrânia, até se voltar contra o Kremlin e liderar um motim contra Moscou em junho, que durou menos de 24 horas. Após uma amarga troca de acusações depois da rebelião, o Grupo Wagner e a liderança do Ministério da Defesa da Rússia romperam relações. Putin classificou Prigozhin como um traidor. Dias depois, um acordo foi costurado, mas Prigozhin era considerado um homem marcado para morrer nos meios de inteligência russos. Mas quem é Yevgeny Prigozhin? Yevgeny Prigozhin é de São Petersburgo, cidade natal também de Vladimir Putin. Ele foi condenado pela primeira vez em 1979, com apenas 18 anos, e recebeu pena de 2 anos e meio por roubo, a qual foi cumprida em liberdade. 2 anos depois, ele foi condenado a 13 anos de prisão por roubo e furto, 9 dos quais cumpriu atrás das grades. Após ser solto, Prigozhin montou uma rede de barracas que vendiam cachorro-quente em São Petersburgo. Ele se deu bem nos negócios e, em poucos anos, ao longo da década de 1990, período de transição das leis na Rússia, Prigozhin conseguiu abrir restaurantes caros na cidade. Foi lá que ele começou a ter contato com as pessoas mais poderosas de São Petersburgo e depois da Rússia. Um de seus restaurantes, o New Island, era um barco que navegava pelo rio Neva. Vladimir Putin gostava tanto do restaurante que, depois de se tornar presidente, começou a levar seus convidados estrangeiros para comer lá, e foi provavelmente assim que os dois se conheceram. Vladimir Putin percebeu que eu não tinha nenhum problema em servir pessoalmente a chefes de Estado, disse Prigozhin em uma entrevista. Nós nos conhecemos quando ele veio com o primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori. Mori visitou São Petersburgo em abril de 2000, no início do governo de Vladimir Putin. Em 2003, Putin já confiava em Prigozhin o suficiente para comemorar seu aniversário no New Island. Anos depois, a empresa de catering, serviço de alimentação em eventos de Prigozhin, a Concord, foi contratada para fornecer comida ao Kremlin, o que lhe valeu o apelido de chefe de Putin. As empresas ligadas a Prigozhin também ganharam contratos estatais para fornecer comida a escolas militares e estatais. Como surgiu o Grupo Wagner? Mas foi depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2014, que começaram a surgir sinais de que Prigozhin não era um empresário comum. Uma empresa militar privada obscura, supostamente ligada a ele, estava combatendo forças ucranianas na região leste de Donbass. O grupo é conhecido como Wagner, que era o codinome de um de seus principais comandantes iniciais. Esse comandante era fascinado com a Alemanha nazista, que usava as obras do compositor Richard Wagner em sua propaganda. Ironicamente, a desnazificação da Ucrânia é um dos principais objetivos declarados da invasão em grande escala do presidente Putin à Ucrânia, lançada em fevereiro do ano passado. Além da Ucrânia, o Wagner atua na África e em outras regiões, ajudando a promover a agenda do Kremlin. Desde apoiar o regime de Bashar al-Assad na Síria, até combater a influência francesa no Mali. Com o tempo, o grupo mercenário ganhou uma reputação assustadora de brutalidade. Os membros do Wagner foram acusados de torturar um preso sírio com uma marreta, decapitá-lo e incendiar seu corpo em 2017. No ano seguinte, 3 jornalistas russos foram mortos enquanto investigavam a presença do Wagner na República Centro-Africana. Em 2022, o grupo foi novamente acusado de matar um homem com uma marreta, por suspeitas de que ele havia traído o grupo na Ucrânia. Na época, Prigozhin descreveu as imagens não verificadas do assassinato brutal como a morte de um cachorro por outro. Depois que membros do Parlamento Europeu pediram que o Wagner fosse designado como um grupo terrorista, ele disse ter enviado a AOS políticos uma marreta manchada de sangue.
Durante anos, Prigozhin negou ter qualquer ligação com o Wagner e até processou pessoas que sugeriram essa relação. Mas, em declaração de setembro de 2022, ele disse que havia montado o grupo em 2014. Os EUA, a União Europeia e o Reino Unido impuseram sanções ao Wagner, mas o grupo tem permissão para operar na Rússia, embora a lei do país proíba atividades mercenárias. Guerra na Ucrânia. Todo esse tempo, Prigozhin vinha evitando os holofotes, geralmente se comunicando com a mídia por meio de declarações emitidas por sua empresa de alimentação, a Concord. Mas isso mudou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Meses após o início da invasão, quando as forças russas pareciam empacadas na Ucrânia, os serviços de Prigozhin voltaram a ser procurados. Depois de anos negando a existência do Wagner, no dia 27 de julho de 2022, a imprensa controlada pelo Kremlin admitiu que o grupo estava lutando no leste da Ucrânia. Prigozhin também começou a postar vídeos nas redes sociais, aparentemente filmados em partes ocupadas da Ucrânia, nos quais se gabava das façanhas do Wagner ali. A essa altura, nenhuma outra empresa militar privada no mundo tinha acesso a tantos equipamentos de guerra, incluindo caças, helicópteros e tanques. Logo ficou evidente que as relações de Prigozhin com os militares russos eram muito tensas. Ele criticou o alto escalão da Rússia, afirmando que o Ministério da Defesa deixou o Wagner sem munição. Ele acusou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, de traição. Depois que dezenas de milhares de soldados russos foram mortos na Ucrânia, Prigozhin foi autorizado a recrutar nas prisões russas. Ele visitou pessoalmente várias prisões para prometer a AOS criminosos condenados que eles poderiam voltar para casa livres e com suas condenações anuladas após 6 meses de luta por Wagner na Ucrânia, se sobrevivessem. Em um vídeo, ele diz a AOS condenados: "Você tem mais alguém que pode tirá-lo desta prisão se você tem 10 anos para passar atrás das grades? Deus e Alá podem, mas em uma caixa de madeira. Eu posso tirar você daqui vivo, mas eu nem sempre trago você de volta vivo." A inteligência do Reino Unido estima que cerca de metade dos prisioneiros que o Wagner enviou para a Ucrânia foram feridos ou mortos. No início de 2023, quando as relações de Prigozhin com o Ministério da Defesa pioraram, ele foi impedido de recrutar mais prisioneiros. O Kremlin. Mas por que o Kremlin lançava mão de alguém como Prigozhin para conduzir desinformação e campanhas militares em todo o mundo? Uma das principais razões é a chamada negação plausível. O uso de agentes privados permite que o governo russo negue o envolvimento em operações controversas. E por que Prigozhin acabou nessa função? Segundo o jornalista Ilya Zegulev, que estudou detalhadamente a biografia de Prigozhin, há diversos motivos que explicam isso. Ele nunca se recusou a fazer trabalhos sujos. Ele não tinha nada a perder em termos de reputação. Argumenta Zegulev. O passado de Prigozhin é outro motivo, diz o jornalista. Putin não gosta de pessoas com uma reputação impecavelmente limpa, porque são difíceis de controlar. Desse ponto de vista, Prigozhin era o candidato ideal. Em uma rara entrevista em 2011, Prigozhin disse que certa vez escreveu um livro para crianças em que o personagem principal ajudou o rei a salvar seu reino e depois fez algo verdadeiramente heróico. O que aconteceu depois do motim de junho? Depois do motim de junho, foi costurado um acordo mediado pela Belarus que acomodou em parte a situação entre chefe do grupo Wagner e o Kremlin. No dia 22 de 2023, Prigozhin apareceu em seu primeiro discurso em vídeo desde a rebelião, no qual ele sugere que está na África. Publicado em canais do Telegram ligados ao Wagner, foi filmado. Prigozhin foi fotografado em São Petersburgo durante a cúpula África-Rússia, no mês de julho de 2023. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены
и которые мы давали обещание, что справим. Está vendo as imagens que foram divulgadas hoje pelas redes sociais, foram também espalhadas pelo Telegram. Esse é o momento que a aeronave começa a perder altitude e cair, literalmente rodar no céu. Isso aconteceu no norte de Moscou, na Rússia. Essa informação foi confirmada pela autoridade russa de aviação civil.